de alto teor e atração psíquica, ainda grandes. O sistema nervoso é logo banhado por fluxo de energias queimadas, que o córtex amplifica e derrama em todos os filamentos compostos de neurônios, que retornam à mente com gramas incalculáveis em detrimento da própria alma. E as glândulas, neste estado, sendo visitadas por agentes deturpadores, segregam hormônios, acrescentando elementos corrosivos que, por sua vez, perturbam todo o metabolismo da coletividade celular. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de glicose, fator de desagregação. É assim que, muitas vezes, a tuberculose, o câncer, a lepra e a ulceração aparecem como fenômenos secundários, resistindo à causa primária do desequilíbrio reflexo da vida anterior. Agora, em metabolismo e conduta espírita, o perdão das ofensas e a reconciliação com os inimigos são tão necessários à nossa sobrevivência quanto o oxigênio do ar ambiente. O não perdão conduz o indivíduo ao estado de estresse todas as vezes que se livrar da ofensa, desencadeando no organismo a clássica reação de luta e fuga. E o organismo é solicitado, liberando substâncias tais como adrenalina e cortisol, dentre outras que desencadearão o aumento da frequência cardíaca, respiratória e liberação de glicose, apenas para citar de forma básica o que ocorre. Ainda, esse estado repetitivo desenvolverá alterações cardíacas, olha, gente, incluindo conduta espírita. Quem tem conduta espírita aqui sabe que ele foi lançado há muito tempo. Eu não me lembro a data, mas se alguém lembrar pode dizer. Aquelas pesquisas sobre alteração cardiovascular é da última década. 2003, 2007, 2009, 2011. Mas aqui ele já fala isso. Em estado repetitivo desenvolverá alterações cardíacas e endocrinológicas que poderão levar-nos a patologias como hipertensão arterial, arritmias cardíacas e diabetes mellitus e outras. Do ponto de vista espiritual, é importante ressaltar que nos manteremos em um padrão vibratório muito acessível aos irmãos desencarnados que ainda não nos amam, facilitando assim o processo obsessivo. Ainda facilitando o processo obsessivo kármicos e também os que pegam carona. Um caso que eu aprendi há muito tempo, tem mais de 20 anos nesse caso, essa jovem foi uma obsessão grave com compulsão para o suicídio porque ela estava muito magoada, muito revoltada pelo término do noivado de 4 anos e em estado de depressão e revolta, um ser que tinha desencarnado e suicidado por amor acompanhou-se no campo energético dela e estava negociando a ideia suicida. E ela estava com uma compulsão para o suicídio, chegou ao nosso consultório com uma medicação. Por coincidência, no centro que nós fazemos parte da reunião médica na época, no processo de uma faculdade, então foi nós que levamos o nome dela, aí a gente presta atenção. A lista de pessoas que iam ser beneficiadas naquela reunião, o nome dela foi citado. E eu prestei atenção. E apareceu o nome dessa entidade que estava ali solidária, não foi por vingança, não era incomodada, foi por atração vibratória. Solidária, diretamente suscitada por amor. E aí, por simpatia, ficou no campo dela, estava piorando a tendência dela à compulsão ao suicídio. Quando ocorre a distraída na criança, eu tenho que ser consciente. Quando ocorre a ruptura da vida existente entre a consciência e o corpo, e
passam mágoas, ressentimentos, vidas não feridas, olhos que ressumam como desgosto de viver e anseio por interromper o ciclo existencial. Bezerra de Menezes, o pai da obsessão, na verdade, o livro é de Manuel Miranda, o autor. Mas quem acompanha o trabalho, afirma, na verdade, é Bezerra de Menezes, por isso que a gente colocou o nome dele aqui. Não desconhecer que conseguem as forças políticas,
Somos ou não somos felizes ter aqui esta casa hoje? Todo mundo com a cara maravilhosa. Todo mundo agradecendo essa bênção desse ensinamento nessa vida. Mas vamos botar em prática. Vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a amar. A nossa irmã hoje estava inspirada. Para finalizar, eu quero convidar o nosso irmão Cavalo para fazer a prece. Dirigente dessa federação, todos aqueles que se encontram encarnados, desencarnados, pedimos ao Senhor que a tua bênção em qualquer situação que a gente se encontre, possa reavivar, amar, receber o óbvio. Que a gente possa superar todas essas sombras de bondade, paciência, resignação. Bênção de paz para todos. Uma semana feliz. Que Jesus